exatamente no texto na parte em que fala, onde Jesus, ele ensinando a orar, ele fala: santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, né, essa questão do a gente, eu gosto dessa música do que fala sobre o nome de Jesus, porque às vezes nós não damos tanto valor a isso. Eu percebo que como se diz, o falar o nome de Jesus, o proferir o nome de Jesus, muitas vezes se torna uma coisa tão corriqueira, tão banal, que a gente perde a noção do entendimento de que no nome de Jesus é que nós fazemos proezas. Ele fala: em meu nome expelireis demônios, em meu nome orarei e os enfermos serão curados, em meu nome nós pediremos aquilo que desejamos e o Senhor. O nome de Jesus, amados, é poderoso. E às vezes nós nos perdemos dentro dessa banalidade, essa banalização do nome de Jesus. Sabe? Eu percebo que às vezes, até no meio da igreja, por exemplo, a gente tem. Antigamente, eu não sei se vocês são daquele tempo, meu pai, por exemplo, você não podia falar, ai meu Deus. Se você falasse assim, ai meu Deus, ele vinha logo. Meu pai era assim: não fale o nome de Deus em vão. Meu pai tinha, ele levava ao pé da letra, né? Não proferir o nome de Deus em vão. É claro que a gente tem que entender o contexto do Antigo Testamento quando fala do nome de Deus em vão. Por quê? Porque quando a pessoa falava o nome de Deus, algumas coisas estavam implicadas nisso. E estava implicado a um compromisso. Quando a pessoa manifestava o nome, a pessoa estava se comprometendo, ela estava dizendo o nome de alguém. Isso era algo muito pessoal. Isso trazia responsabilidade para a pessoa. É por isso que Deus, já no Antigo Testamento, ele fala assim: olha, não profira o meu nome em vão. Isso aconteceu tanto que o judeu, para não proferir o nome de Deus, o nome pelo qual ele era chamado, criaram outros nomes. Senhor, Jeová. Você entendeu? Eles foram dando outros nomes para não se comprometerem com o nome de Deus. Isso é um assunto para um outro momento, mas é interessante isso, que eles não porque proferir o nome de Deus implicava em um relacionamento e um compromisso. Então, para eles não se verem presos nisso, eles proferiam outros nomes. Aqui nos Estados Unidos, eu estava conversando com uma pessoa muito sobre isso. Como é que é o nome de Deus em inglês? God, né? Ai, my God, oh meu Deus. Aqui eles estão chamando Deus de Gat, 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 Amegash, Amegash, Gash. Já perceberam isso? Não é a mesma pronúncia. Aí uma pessoa falou que é como se fosse é uma como se fosse assim, não é o nome de Deus, é um Deus meio falado de uma maneira diferente, não é a pronúncia de... E aí eu fiquei ouvindo isso, eu não entendo muito de inglês, a ponto de o Éder, que está aí, que fala fluente, aí pode depois até, no momento, dar-nos um socorro sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a mesma coisa eu vejo acontecendo no Brasil. As pessoas proferem o nome de Jesus de uma forma muito irresponsável, sabe? E o nome de Jesus, aquilo que o cantor falou ali no final, é no nome de Jesus que nós temos a vitória, é verdade. E às vezes nós não nos damos conta disso. Agora, na oração do Pai Nosso, nós vemos que Jesus faz questão de mencionar o que, olha, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele coloca o nome de Deus no lugar que ele deve estar. Ele entroniza Deus no lugar que ele deve estar. E ele fala então desse nome, porque é o nome a quem nós oramos, nós estamos buscando a esse Deus. Então, lá em Filipenses 2,9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Então, para a gente ver como é importante nós não ficarmos realmente mencionando ou brincando com o nome de Jesus como se fosse uma coisa qualquer. Porque
Eu tenho percebido o seguinte: quando a gente começa a proferir esse nome de uma forma muito irresponsável, parece que quando a gente precisa clamar a ele, ou falar dele, ou usar esse nome na autoridade que a gente precisa, parece que não tem o mesmo peso, porque as pessoas ouvem como se fosse nada. As pessoas ouvem como se fosse nada. Banalizou o nome. Eu acho interessante que antigamente, quando a pessoa falava o nome de Deus, ela estava de boné ou de chapéu, ela tirava. Deus, né? Ó Senhor, ó Deus, e tirava. É claro que isso não quer dizer reverência nenhuma, era um costume. Mas, ao mesmo tempo, demonstrava o quê? Um zelo pela pessoa, pelo nome de Deus. Hoje as pessoas simplesmente brincam e a gente nota que as pessoas não ensinam mais este padrão. Então, nós devemos entender essa medida, né? Por exemplo, no começo da oração, Jesus já deixa claro a necessidade básica que nós, como homens, temos de entender o seguinte: primeiro, que nós somos pecadores e quem é santo é aquele a quem nós buscamos. Santificado seja o seu nome. É reconhecer que Deus está acima de todas as coisas como provedor, como aquele que pode nos socorrer e nos dar tudo aquilo que necessitamos. Santificado significa que ele é venerado, ele é honrado. Jesus ele ressalta a santidade de Deus porque ele habita em um santo lugar. Então, olha só, Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus fala que ele habita num lugar santo e alto, mas que ele habita também aonde? Junto, ele habita também com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, ele está presente na vida daquele que se humilha, daquele que reconhece quem ele é. Então, quando Jesus ele fala, né, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está declarando a santidade, a pureza, a grandiosidade. Quem é esse Deus? E eu falei na semana passada, né, que o fato do véu ter sido rasgado de cima para baixo não anula o fato dele continuar sendo santo, santo e santo. O sacerdote, sabe, irmãos, nós precisamos compreender isso. Isso é muito importante. O sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus no Antigo Testamento, ele entrava amarrado pelo tornozelo uma vez por ano, depois de oferecer sacrifício. E ele entrava ele entrava de quatro, passava por baixo da cortina. Lá dentro da cortina não tinha luz nenhuma, era só a Arca da Aliança. Ele então ficava em pé naquele lugar, uma cortina grossa, e ele então, na orla das vestes dele, tinham sinetes. E ele balançava o corpo para produzir o barulho com aqueles sinetes. E quando ele fazia isso, as pessoas do lado de cá da cortina ouviam e falavam: o sacerdote foi aceito, a oferta foi aceita. Quando ele não balançava e não tinha barulho nenhum, ele estava amarrado pelo tornozelo, porque eles arrastavam, porque ele morreu. Entrar na presença de Deus em pecado representava morte. Olha que interessante. Aí eu pergunto: o nosso Deus mudou? Não. O nosso Deus não mudou, irmãos. O nosso acesso é que ficou franqueado a ele. Mas a pessoa dele continua sendo a mesma. E hoje, vamos falar a verdade, nós achamos que podemos comparecer na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe? A, a, a gente canta louvor em pecado, a gente prega em pecado, você entendeu? A gente está na presença de Deus consciente do pecado e nem para se arrepender, para pedir perdão. Não, a gente acha que pode fazer as coisas desse jeito, como se Deus tivesse deixado de ser santo, santo e santo. Mas ele continua sendo santo. Então é muito importante nós tratarmos isso, nós olharmos para isso e nós procurarmos viver isso, entender que ao orarmos a Deus, a um Deus santo, isso deve nos levar a olhar para nós mesmos e entendermos quem nós somos e o que precisamos fazer para nos relacionar com este Deus, né? Eu nunca esqueço do que está escrito em Isaías.
Olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar, nem os seus ouvidos surdos para ouvir, nem os seus olhos fechados para não ver. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de tal forma que ele não vos veja e nem vos ouça. E nem vos ouça. É por isso que nós temos que ter esse coração contrito diante do Senhor. A gente tem que realmente procurar, em todo o tempo, olhar para nós e vermos como nós estamos. Então, essa oração, quando ele fala isso, é para que a gente tenha concepção de que nós não estamos nos aproximando de um Deus qualquer, que nós não estamos falando, irmãos, com um igual. Quando nós oramos, nós não estamos falando com um igual, nós estamos falando com aquele que tem o seu nome santificado. Ele merece essa posição e a gente deve ter reverência, temor e tremor ao comparecer diante dele. E aí ele continua e ele fala: venha o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, Jesus várias vezes ele falou assim: olha, o reino de Deus é chegado até vós, o reino de Deus está em vós. Lembra disso? Como é que a gente pode entender essa questão do reino de Deus? Irmão, só esse assunto, o reino de Deus, dá estudo para mais de metro. É muito interessante o estudo sobre o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? O que a Bíblia ensina sobre esse reino? Né? Jesus ele queria, claro, estabelecer o seu reino nessa terra. Ele queria estabelecer o seu reino nessa terra. E quando ele fala ele faz essa parte da oração, venha o teu reino, quer dizer o seguinte, o desejo é que o reino de Deus, que aquilo que acontece, que aquilo que ele tem no céu, também se concretize nessa terra. Também seja aqui nessa terra. E o desejo de Deus não é outro, senão que o reino dele seja literal nessa terra. Essa é a verdade. Tanto que a Bíblia fala que por causa do pecado, a terra geme, esperando a sua redenção. A terra geme esperando a sua redenção. Aí, quando a gente lê, e a gente fez aquele estudo de escatologia, a gente viu que quando Jesus voltar, a terra vai ser o quê? Restaurada. A terra vai ser restaurada. E aí, quando a gente lê Isaías 65, 17 a 25, olha o que diz lá, um pouco de como seria esse reino. Qual é essa visão de reino? Como que este reino pode e vai se manifestar? Olha o que diz Isaías 65, 17 a 25. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Nós já vimos isso lá em Apocalipse, né? Novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Oh, que coisa boa, hein? Não vamos lembrar de tristeza nenhuma mais. Alegrem-se, pois, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filho para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi. Mas o pó será comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, amados, nós temos aqui o desejo de Deus quando Jesus fala, venha o teu reino, é o quê?
é que nós, como povo de Deus, nós devemos ter um desejo de ver instituídos neste mundo o reino de Deus. Agora, este reino ele vai vir se nós que temos este reino o vivermos. É por isso que ele fala, o reino de Deus está em vós. Irmãos, nós somos cidadãos da onde? A Bíblia fala que nós somos cidadãos da onde? Dos céus, não é? Se eu sou cidadão do céu, eu faço parte do reino dos céus. Lá em Colossenses capítulo 3, ele fala, se fostes ressuscitados com Cristo, não pensai nas coisas aqui da terra, e sim na do alto. Não buscai as coisas que são aqui da terra, mas sim as do alto. Não esperai as coisas aqui da terra, mas a gente tem a esperança daquilo que vai vir do alto. Ou seja, a nossa expectativa como cidadãos dos céus é implementar e é trazer para este mundo o reino de Deus. Agora, irmãos, como é este reino de Deus? É um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de bondade, é um reino de serviço, é um reino de... sabe, é isso que tem... Então, quando ele fala, venha o teu reino, então ele está dizendo, olha, que o seu reino seja visível nessa terra. E como é que este reino vai ser visível nessa terra? Através da minha vida e através da sua vida. Através da vida de cada um de nós que conhecemos a Deus. Este reino vai ser visível através daquilo que eu vivo diante do mundo. É assim que as coisas vão acontecer. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, no Espírito Santo mesmo, nós temos hoje dados muito interessantes, onde falam que mais de 50% dentro da população do Estado é evangélica. Esse é um dado. É considerado o Estado mais evangélico do Brasil, é o Espírito Santo. Agora eu pergunto, o que tem mudado no Espírito Santo? Está mais honesto? Menos agressão às mulheres? Por que eu falo isso? Porque o Estado do Espírito Santo é onde tem o maior índice de violência doméstica. E sabe o que eu li recentemente, antes de sair daí? Que um dos maiores índices de violência doméstica é praticado por evangélicos. Por evangélicos. Os crentes batem nas esposas, irmãos. Vocês acreditam numa coisa dessa? Crente batendo, homem crente, pá, pá, pá. Eu sou o cabeça, pá, pá, pá. Pelo amor de Deus, irmãos. É absurdo você pensar numa coisa dessa. E depois chega na igreja, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Pode não, irmãos. Então, eu não consigo assimilar a ideia de que um lugar onde as pessoas fazem parte do reino, este reino não se manifesta de forma visível no meio do povo. Irmãos, aonde há transformação de pessoas, as coisas mudam. Quer ver um exemplo? Alguém que era alcoólatra e se converteu. Você conhece alguém assim? Alguém que tinha uma vida perdida de alcoolismo, de drogas, de pecado, e se converteu de verdade? Deixa eu te perguntar, a família dele não mudou? O ambiente ao redor não mudou? Não foi uma coisa automática, não foi, mas muda. Por quê? Porque essa pessoa agora ela começa a viver uma nova vida. Ela agora vive o reino. E isso começa a se manifestar no ciclo mais fechado, que é a família. Os meus filhos começam a ver diferente, minha esposa começa a ver diferente, meus pais, meus irmãos, mesmo que eles não estou falando que eles vão se converter, mas eles conseguem olhar para a gente e ver que nós somos diferentes, que nós não somos como aqueles que éramos antes. E eles ficam até tripudiando da gente, né? Falando que a gente ficou besta, que a gente ficou bobo, que a gente... É assim. Eu lembro que quando eu me converti na escola, eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu era um cara muito mau, vou te falar para você. Eu tenho essa cara de bonzinho, mas eu era um cara muito do mal mesmo. Quando eu falo do mal, é do mal, sabe? Batia, brigava, fazia... Ixi, vocês nem imaginam o que eu aprontava. Aí eu me converti no mesmo lugar onde eu aprontava isso. Sabe o que os meus colegas começaram a me chamar? Eu era o queixada.
queixada, eu era o famoso queixado, né? Aí, de repente, o pessoal começou a me chamar de moça. Ô, moça. Moça, você agora é moça. O pessoal fala, faz o que quer e você não reage mais, você não vai. Você ficou uma moça. Começaram para me ofender, eles falavam, ô mocinha, ô moça. Por quê? Porque eu me converti. Porque eu me converti a Jesus Cristo e eu mudei. Graças a Deus que eu mudei. Graças a Deus que eu fui transformado pelo Senhor. Sabe? Então, irmãos, quando nós vivemos este reino, as coisas ao redor têm que mudar. Então, irmãos, me perdoe a franqueza, eu não consigo acreditar num estado que tem mais de 50% dele evangélico. Está chegando, pelo que eu vi agora, quase a 60%. Esses são os dados. Eu não consigo acreditar que um estado que tenha 60%, quase 60% dele evangélico, vivendo o reino, e esse Estado não está impactando o resto do país com um comportamento diferente, com uma política sim, porque não é que o político não, mas as ações do bem, irmãos, o poder do bem, o poder de Deus nas nossas vidas influencia, contamina. Eu não vou aceitar corrupção, então a corrupção vai ser desmascarada. Eu não vou ceder, então as coisas não vão acontecer daquele jeito. Eu não vou pagar propina, então o meu Estado vai fazer. Eu vou pagar os meus impostos, então as coisas vão funcionar. Vocês entendem? Tudo isso, irmãos, muda. Se eu recebo R$ 1 de troco errado, eu devolvo, porque não é meu. Se eu chego em casa, eu pedi 5 pãezinhos e tem 6, no outro dia eu volto lá e pago um pãozinho a mais. Por quê? Porque foi me dado um pãozinho a mais e aquele pão não é meu. Não é o crente que chega e, opa, Deus abençoou, pedi 5, agora vieram 6. Olha, tá vendo? Deus é fiel comigo. Tem crente que faz isso, irmão. Tem crente que faz isso. Que se recebe troco errado, acha que isso é Deus na vida dele. E o outro que perdeu. É absurdo, irmãos. Então, tem que ser diferente. Então, Jesus ele fala, venha o teu reino. Venha o teu reino. Ou seja, Senhor, que o teu reino seja visível, que o teu reino se manifeste, que a tua justiça, que a sua bondade, que o seu amor, que tudo aquilo que faz parte do reino de Deus seja visível nessa terra. E isso, irmão, só vai acontecer através da minha vida e da sua vida. Porque o reino de Deus, como Jesus falou, olha, o reino de Deus é chegado até vós. Depois ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Está em mim, está em você. É a pessoa do Espírito, é Deus soberano em nós. É essa vida que nós devemos fazer. E ele continua, baseado neste reino, ele diz assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Irmãos, vamos ser sinceros, essa é a parte da oração que a gente faz mais hipócrita e falsa que existe. Porque quase 100% de nós, irmãos, quando oramos, nós já temos pré-determinado em nosso coração o que nós queremos que Deus faça. A gente já tem a receita, não é verdade? E quando a gente fala, faça a sua vontade, a gente fica torcendo de todo o coração que a vontade de Deus seja igual à minha. Porque quando Deus faz diferente do que a gente pede, a gente murmura, a gente reclama, a gente, não é assim, puxa vida. E aí a gente acusa os outros, a gente arranja 1001 coisas para tirar o foco. Né? Eu costumo usar muito essa analogia, Deus seja feita a tua vontade, em Jairo, quando Jairo vai, aquele homem, né, que era um dos principais da sinagoga, ele tinha uma filha doente, ele chega até Jesus, ajoelha diante de Jesus, olha, para o líder, né, de uma sinagoga fazer isso, era um ato de humildade, ele se ajoelhou diante de Jesus, mas eu acho interessante que quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele fala assim, minha filha está muito doente, vem comigo, impõe as mãos sobre ela, faça uma oração para que ela seja curada. Ele não chegou como aquele centurião e falou assim, olha, eu tenho um servo doente e eu sei que o senhor pode curá-lo. Aí Jesus vira e fala assim, vamos lá. Aí o centurião vira e fala assim, não, o senhor não precisa ir lá, não.
porque eu sou homem sujeito à autoridade. E se eu falo a um soldado, faça isso ou faça aquilo, ele faz, porque eu ordenei. E eu acredito que se o Senhor falar, isso vai acontecer, porque o Senhor tem autoridade para isso. Tipo assim, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, só o Senhor falar que ele vai ser curado, eu acredito. Aí Jesus falou que nem em Israel se encontrou um homem com tamanha fé. Jairo, ele foi até Jesus, mas ele deu uma receita. Ele falou: o Senhor vem comigo, o Senhor impõe as mãos, o Senhor faça uma oração, aí ela vai ser curada. Aí eu sempre conto que Jesus ensinou a Jairo alguma coisa. Jesus não falou nada. Jesus simplesmente levantou e foi. Mas no caminho, vocês lembram o que aconteceu? Chega uma mulher, o quê? A mulher com fluxo de sangue. Na mesma história, quando ele se levanta para ir com Jairo, uma multidão o cerca e ele fala: quem me tocou? Eu sempre conto. Já imaginou a cara de Jairo numa situação dessa? Pressa, 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 minha filha está doente, você tem que ir lá orar, impor as mãos. Jesus para, cura uma mulher, conhece a história dela, ouve a história dela, perde tempo ali com ela. Quando termina a cura, que eles vão começar a caminhar de novo, vem a notícia: Jairo, não precisa mais não, sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Aí Jesus mostra o que é a vontade dele. Aí Jesus mostra o que é a vontade dele. Jesus vira para ele e fala assim: ô Jairo, não tema, crê somente. Jairo, não é do jeito que você pensou que ia ser. Não é eu saindo daqui, no lá e botar as mãos na cabeça dela e orando e fazendo isso, não. Não é no seu tempo, não é do seu modo, não é da sua forma, não é do seu jeito. Jairo, eu sou Deus, é da minha forma, no meu tempo, da minha maneira. É para glorificar o meu nome e não o seu. Aí Jesus vai e faz o quê? Ressuscita aquela menina que estava morta. Coisa tremenda, não é? Agora, nós somos como Jairo, amado. Nós somos como Jairo. Nós oramos ao Senhor e nós geralmente já temos a nossa receita. Senhor, faça isso. Até quando nós oramos, irmãos, uns pelos outros, eu estou vendo ali a Sandra e o Marcelo, né, juntinhos ao vivo. Estou vendo a foto aqui do Éder e da Jaqueline, que são os casais que estão aqui aparecendo na nossa imagem. Quando a gente ora um pelo outro, né, agora apareceram os dois, olha lá, ó. Quando a gente ora um pelo outro, a gente ora, né? O Éder ora: Senhor, faz uma obra na vida da Jaqueline, abençoe a Jaqueline. Aí ele dá a receita, né? Não é assim? Ele já conhece os defeitos, ele sabe que a Jaqueline tem que mudar, ele sabe onde é que ela tem que ser aperfeiçoada. Aí ele fala: Senhor, o senhor sabe, o senhor sabe, o senhor sabe. Aí ele fala: o senhor sabe, mas trata naquele temperamento. Oh, Deus, ela é teimosa demais, pelo amor de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor. Aí, e a Jaqueline do lado de lá ora, né, do mesmo jeito: Senhor, que ele se acalme, Senhor, que ele se acalme, que ele não fique tão zangado, tão fácil. Não é assim? A gente dá a receita. A Sandra dá a receita sobre o que quer que Deus faça na vida do Marcelo. O Marcelo, a gente faz isso. A gente faz isso pelos nossos filhos, a gente faz isso pelos amigos, a gente faz isso, sabe? É uma tendência nossa ao orarmos, já darmos a receita do que a gente quer que Deus faça. E aí, no final, irmão, geralmente a gente fala tudo o que a gente tem para falar, tudo o que a gente quer que Deus faça. Aí, no finalzinho, a gente fala: mas seja feita a tua vontade. Aí eu costumo dizer o seguinte: Deus ouve só essa parte da oração. Aí Deus fica ouvindo. Aí quando você fala assim: faça a tua vontade, Deus fala assim: amém, meu filho, é isso que eu queria. Já que você deixou comigo, deixa que eu vou fazer. Aí ele faz tudo do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. O que a gente faz? A gente não entende nada. A gente não compreende. A gente reclama. E muitas vezes, irmãos, vamos falar a verdade, a gente faz igual menino pirracento. Não é não? A gente grita, a gente esperneia, a gente reclama, a gente esbraveja, a gente chora, faz um escândalo, até que, depois que passa tudo isso, a gente entende que aquilo era o melhor para a gente. Então, irmãos, quando Jesus ele fala: seja feita a sua vontade, a tua vontade,
quer dizer que nós devemos entregar a Deus, confiando que Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Deus sempre vai fazer o melhor para nós. Sabe? Mesmo quando a gente... eu sempre digo o seguinte, olha, há muito tempo eu deixei de entender todas as coisas. Eu tenho descoberto o seguinte, eu não preciso entender todas as coisas, porque é como Paulo fala, né? Primeiro Deus fala lá para Jó e Paulo repete depois adiante. Lá em Jó, Deus fala assim para Jó, o que você me deu para depois requerer de mim? O que você me deu para depois requerer de mim? O que você me ajudou para que você cobrasse de mim ou requeresse de mim alguma coisa? Então, irmãos, nós não sabemos. Eu parei de tentar, muitas vezes, entender todas as coisas de Deus. Pelo menos naqueles momentos. Porque eu, às vezes, não vou entender tudo. O que eu sei é uma coisa, é que mesmo eu não entendendo, é o melhor para mim. É o melhor para mim. Vai ser o melhor. Então, quando eu oro ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero dizer ao Senhor o seguinte, olha, eu sei que tudo que o Senhor fizer vai ser para o meu bem. Eu estou entregando este domínio para Deus. Eu estou entregando e dizendo ao Senhor que seja o Senhor e não eu, que seja a sua vontade e não a minha. E isso, irmãos, verdadeiramente não é fácil. Eu costumo dizer, quando Paulo fala lá em Gálatas, né, 3:20, ele fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho nessa carne, não vivo, e o viver que agora tenho, não vivo mais pela carne, mas naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, abrir mão daquilo que nós somos para que Jesus seja, é difícil. É o que João Batista falou quando os discípulos dele vieram e falaram assim, aquele que você batizou, os discípulos dele estão batizando e eles estão batizando mais gente do que nós. Aí João Batista fala assim, convém que ele cresça e que eu diminua. E o próprio Jesus nos dá esse exemplo, quando ele fala, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. A minha comida, ou seja, aquilo que me alimenta, aquilo que me traz força, aquilo que me traz vigor, é fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar nas mãos de Deus aquilo que nós queremos. Não quer dizer que nós não possamos fazer, por favor, entendam. Não quer dizer que nós não possamos manifestar o que a gente deseja. Não é isso que eu estou falando. Mas que a gente saiba o seguinte, que aquilo que eu estou pedindo, que aquilo não tem que ser absoluto. Que eu entenda que acima do que eu estou pedindo, eu não sei nem como orar. É Deus quem vai cumprir a vontade dele. E a vontade dele, soberana sobre as nossas vidas, é a melhor vontade. E ele fala, assim seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por que ele fala assim na terra como nos céus? Porque nos céus, irmãos, a vontade de Deus não é... Olha, entendam. Deus é soberano também nessa terra? É. Mas no céu as coisas acontecem conforme ele quer, conforme ele deseja. Por quê? Porque o reino dele lá já está implementado. Aqui na terra, ele deu ao homem. Ele criou o homem e colocou essa terra debaixo do domínio do homem, não foi? Na criação, lá no Gênesis, nós vemos ele falando o seguinte, depois que ele fez todas as coisas, ele falou para o homem, domine sobre todas essas coisas. Domine sobre os animais, domine sobre todas essas coisas. E aí nós vemos que o diabo, quando tenta Jesus, a gente lê isso lá em Lucas, capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus, ele fala assim, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei domínio sobre todos estes reinos. Por quê? Porque isto me foi dado. O diabo, irmãos, às vezes as pessoas falam, o diabo toma. O diabo não toma nada, nós é que entregamos. Viu? O diabo ele não tomou do homem, o homem entregou ao diabo. O diabo fala, eu tomei. Não, eu tomei. Ele não tomou. Irmãos,
Foi dado a ele. Foi dada a ele. O homem deu a ele. Olha, eu vou te dar o domínio dessas coisas todas. Por quê? Porque isso me foi dado. Me foi dado. Porque foi dado a ele, ele tem esse domínio. Então, a gente tem que compreender essas coisas. Então, neste mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando fala mundo, claro, não é a geografia, não é o cosmos, fala desse sistema maligno, no grego chama-se aion. Aion, o sistema maligno que domina o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não ameis o aion nem as coisas que estão no aion. Ou seja, o pensamento do aion, a disposição do aion, esse poder maligno que governa o mundo. E não o mundo, como muita gente fala, não ameis o mundo, eu não posso ir à praia porque a praia é muito. Pelo amor de Deus, né? Então, não são essas coisas que a Bíblia está falando. Tem nada a ver com isso. Então, quando ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer, é que nós queremos ver o reino de Deus e a vontade de Deus sendo absoluta, sendo obedecida integralmente também pelos homens, não somente pelos anjos, não somente pelos seres celestiais, não somente por aqueles que hoje já estão no domínio dele, mas que nessa terra a vontade de Deus também seja o quê? Soberana. Seja soberana. E aí vamos falar também, irmãos, vamos tratar mais uma vez conosco aqui. A gente é crente, a gente faz toda a vontade de Deus? Ah, não, irmão. A gente vive desobedecendo. Deus fala para a gente fazer uma coisa, a gente tem as vontades da gente, não é? A gente não quer dizer não para a gente mesmo, a gente vai lá teimosamente e faz o que a gente quer, mesmo sabendo que Deus está pedindo para a gente fazer outra coisa. E quando Deus pede para a gente fazer uma coisa que nos é dolorida, que nos é pesada, que vai contra o nosso orgulho, contra... É difícil, irmãos. Então, olha só, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus, tem que começar em mim essa vontade, ela tem que ser implementada em mim. Sou eu quem tenho que obedecer. Sou eu quem tenho que obedecer. A maior, quer ver? Deixa eu perguntar para todos que são pais aqui o seguinte: qual é a maior demonstração de um filho que ama? Como é que você sabe que o seu filho te ama? É quando ele obedece. Não é? A maior demonstração de amor de um filho chama-se obediência. É obediência. Por quê? Ele demonstra que ele confia em você, que ele está atento, que ele acredita que você quer o melhor para ele, que você está guiando ele. A maior demonstração de amor de um filho é obediência. Não adianta o filho falar, pai, eu te amo, e vive desobedecendo. O que ama? O quê, ué? Você não me obedece. Então, irmãos, a maior demonstração de amor que a gente pode dar também para Deus, qual é? Obediência. É obediência. Então, nós precisamos entender isso. Então, quando ele ora, assim na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, que eu quero que aconteça aqui nessa terra o que acontece no céu. Que a vontade de Deus seja absoluta, seja total. Que eu. E quando ele fala assim na terra, a gente sempre tem a tendência de imaginar o seguinte, que os outros façam. Não, né? Se coloque você como aquele canal e aquele que irá canalizar essa bênção e essa obediência. Assim na terra como no céu. Que eu, nessa terra, eu seja aquele que vai obedecer à vontade de Deus e fazer o que Deus quer. E aí eu vou ver na terra a vontade de Deus sendo cumprida como no céu. Porque eu obedeço. Eu obedeço. Essa não essa oração, irmãos, nós vamos ver, ela trata, é um roteiro de uma relação pessoal com Deus. Não é o genérico. Eu não estou aqui orando pensando no Hudson, né? O Hudson dele, viu, Hudson? Você tem que obedecer para que o reino seja aqui. Essa coisa de apontar o dedo. Não, sou eu. Sou eu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Através de quem? Através da minha vida. Através da minha vida. Imagina, 60% da população do estado do Espírito Santo fazendo a vontade de Deus. Obedecendo.
Como é que seria o ambiente, gente? Fala a verdade. Não muda? Fala. Só você imaginar isso, não muda? Você já imagina um clima todo diferente. Pessoas xingando você e amando. Pessoas gritando e você perdoando. Irmãos, seria, olha, o reino de Deus na terra. Por quê? Porque eu vivo a vontade do Senhor e eu obedeço. Amém? E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quinta-feira nós falamos sobre isso. Quinta-feira nós vamos tratar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E só para vocês pensarem numa coisa, até agora vocês viram alguma coisa de material, de físico nessa oração? Assim, de pedindo alguma coisa física, palpável, de material, de necessidade de alguma coisa? Então, será que, de repente, Jesus introduz comida no meio dessa oração? Para logo depois ele falar sobre perdão, que não tem nada a ver também com comida, com material. Então, será que esse pão nosso de cada dia realmente é alimento que a gente... é o cuidado que Deus tem pela nossa vida material? Vamos ver isso aí. Quinta-feira, a gente vê essa parte. A gente vai falar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos orar nesse